Olá, aventureiros! Então vocês se encontram nas montanhas de Morn e por algum motivo vocês decidiram voltar para o Império e querem atravessar do leste para o oeste, e a rota mais rápida seria pelas Darklands. Porém, eu vou te explicar o porquê. Tu não deve fazer a rota mais rápida. Existem jeitos mais fáceis e menos dolorosos para morrer do que atravessar pelo reino de fogo e dor dos Dao-Iza. Não vá para lá, não atravesse as Darklands, valorize a sua vida, até porque se você tentar atravessar do leste para o oeste, a chance é que você vai acabar se deparando com uma imensa fortaleza, uma fortaleza feita toda de obsidiana por fora, com muralhas gigantescas e armada com criaturas demoníacas escravizadas em armas de ferro e aço. Uma coisa horrível, um local que você não deve ir, e lá você, caso não consiga o meu conselho ou tenha um desejo de morte muito grande, você encontrará a Fortaleza Negra dos Dao-Iza. Muito bem, por que você não deve seguir essa rota de jeito nenhum? Se vocês se encontram nas montanhas de Morn, ao sul dos reinos dos ogros, você só tem duas rotas para seguir a pé, e todas elas vão acabar levando de um jeito ou de outro para a Fortaleza Negra. A Black Fortress é uma fortificação construída há muitos séculos atrás pelos Anões do Caos, depois da queda, quando eles aceitaram uma criatura demoníaca para ser o seu novo patrono e abandonaram toda a sua honra e se transformaram nessa maldição no mundo, chamados Anões do Fogo. Eles construíram, utilizando sangue, ossos e trabalho escravo, uma fortaleza imensa. Essa fortaleza, as pontes que permitem a passagem levam a ela, e ela serve como uma defesa contra qualquer coisa que venha do leste. As tropas de Cathay, que já tentaram atravessar, não conseguiram. As hordas dos Pele Verde, que vêm de novo e de novo e de novo, batem na muralha da fortaleza como se fosse água em rocha, o que faz você pensar que você e o seu grupo de aventureiros vão conseguir atravessar isso com vida. Não faça isso, valorize sua vida, vá pelo sul, pague a taxa dos malditos orelhas pontudas e vá com um barco. Não faça isso, não adianta guardar o seu ouro se você não estiver vivo para poder usá-lo depois. Na verdade, eu recomendo até você ir para o norte. É melhor enfrentar as tribos de Pele Verde ou ser convidado para jantar por um ogro do que tentar atravessar essa fortaleza impenetrável. Não faça isso, vocês não têm noção do que vocês vão enfrentar se vocês tentarem seguir pelas Darklands. Por que esse local leva a fortaleza? Simples. Há rios de magma completamente intransponíveis nessa área. Um rio com água você pode nadar ou usar um barco, mas um rio com magma não há jeito, não tem como você construir uma ponte para atravessar, e se alguma coisa tiver lá, os seus dias estão contados. Não vá para lá. E se você seguir a rota terrestre e as pontes já existentes, você vai acabar numa armadilha dos Dao-Iza. Eles estão preparados para enfrentar qualquer coisa que venha dali, e toda a sua rota terrestre é feita para funilar os invasores na direção onde eles querem que você vá. Cuidado, meu amigo, eles vão saber de você antes de você saber deles. E por que essa região da Fortaleza Negra é tão importante nas Darklands? Essa é uma das regiões mais afastadas dos Anões do Caos e um dos seus postos avançados mais distantes. E isso é
proposital. Ela foi construída aqui porque é mais fácil tu passar pelo sul das montanhas de Morn, então qualquer exército grande o suficiente para vir dessa região viria por ali. E eles também, utilizando o magma local e a sua magia de fogo, funilaram os caminhos para trazer para cá. Nessa região infernal, nem as tribos de ogro escolhem descer, não vale a pena. É um local terrível de fogo, magma e cinza. Se você está vindo das montanhas de Morn, você consegue avistar a quilômetros a fumaça escura e o cheiro de enxofre você já sente. Conforme você vai se aproximando das Darklands, o cheiro vai ficando cada vez mais intenso e o seu pulmão começa a cansar porque não tem tanto ar no meio da fuligem. Quando você desce as montanhas, o ar quente, tá lá em cima, então ele começa a clarear um pouco, mas a sua respiração não dá nem tempo de tu tomar o fôlego, enquanto tu vê aquela terrível planície de fogo com rios de magma, destroços e ruínas. Não há nada para você ali, não vá para lá. Mas se por algum motivo tu insistir em seguir nessa direção, o caminho é repleto de perigos. Existem criaturas aqui que não dormem, existem monstros de fogo e metal que não são naturais e eles correm para lá e para cá nessas planícies tocadas pela magia corrupta de Hashut. Hashut, alguns dizem ser um dos deuses do caos, mas eles trabalham com os seguidores dos deuses do caos nessa região, mas não sabemos ao certo se ele é um dos deuses maiores ou não. Independente, isso aí é uma coisa horrível que você não deve saber. E essa área terrível mesmo, é repleta de criaturas de fogo que armas convencionais não vão ferir. Tu atirar nela, tu bater nela com uma espada, uma alabarda, uma lança, tudo que tu vai conseguir é ter a tua arma destruída na couraça de fogo dessas criaturas. Não vai pra lá. E se por algum jeito milagroso tu conseguir desviar dessas criaturas não naturais, sobrenaturais, você também pode ser pego pela mais vil das espécies de pele verde, os Hobgoblins, uma criatura que faz armadilhas e tá pronta para prender qualquer um imbecil o suficiente para seguir nessa direção. Então, se você não for pego por algo do outro lado, você vai ser pego por uma criatura torturadora e traiçoeira chamada Hobgoblin, e eles vivem em grupos aqui, capturando animais, capturando forasteiros e qualquer escravo que tente a sorte de escapar dessa região terrível. E se por algum jeito milagroso você não morrer ou não for capturado até chegar ao ver a fortaleza na distância, você vai ser recompensado pelo seu esforço com uma visão de uma gigantesca muralha. Dentro dessa muralha há um enorme complexo de barracas e torres de madeira feitos de qualquer jeito. A área onde vivem os Hobgoblins. Próximo dessa área você vai ver pontes que levam aos acampamentos dos escravos, com barracas ainda mais improvisadas e uma região completamente abandonada que os anões do caos que vivem ali não se importam nem um pouco com a condição de vida daqueles que fazem o serviço para eles. Ali é um local também todo fechado e os escravos são afunilados em pontes, porque para te passar de um ponto ao outro, tu é obrigado a cruzar pelas pontes, e essas pontes têm a vigia contínua, tanto dos Hobgoblins quanto da guarda infernal. Esse local é feito pelos mais cruéis e vis anões do caos, e isso é uma barra alta para passar.
aqueles que são exilados dos outros locais dos Anões do Caos por serem cruéis e violentos demais, vêm pra cá. Então esse local aqui é terrível. Não. Os piores dos piores Anões do Caos são mandados pra cá. Eles vão atirar sem pensar duas vezes. A palavra misericórdia não faz parte do seu vocabulário. E eles fortificam essa região. E você vai ver nesse ponto os famosos Hellguards, as guardas infernais, armados do pé à cabeça, com uma armadura blindada de um metal caótico que resiste a qualquer golpe normal. Esses Anões do Caos têm armas também não naturais e de pólvora negra que produzem uma explosão imensa e, acredite, não importa quanta armadura você está usando, se um tiro disso aí te acerta, nada vai te salvar. E nessa região você também vai ver imensas máquinas demoníacas puxando longos trens. Esses longos trens trazem carvão e recursos para ser derretidos nas fornalhas e voltam carregados de escravos para outras áreas dos Anões do Caos. Essa região, apesar dos anões que vivem aqui serem considerados exilados, ela faz parte da economia dos Anões do Caos, enviando escravos em troca de recursos. É uma região terrível, porém ativa, e as máquinas demoníacas que são escravizadas pelos Anões do Caos nunca param, vão sempre para um lado e para o outro, soltando uma fumaça intoxicante. Não respire aqui, você não vai passar bem. Essa região é muito difícil e inóspita, e se você for capturado, você provavelmente vai parar em um desses trens, indo para alguma das outras cidades dos Anões do Caos, ou ficando aqui mesmo na Fortaleza Negra. E por quê? Por que existe toda essa defesa e toda essa preparação dos Anões do Caos? Muito simples. Os Anões do Caos fizeram vários inimigos a longo tempo, principalmente as tribos dos Pele Verde, que eles escravizaram seus escravos mais antigos, e os Pele Verde odeiam com todas as forças e com razão os Anões do Caos, e eles vão atacar sempre que possível. Hordas de Pele Verde descem das montanhas com grandes wogs apenas para bater nas armadilhas dos Anões do Caos, se perderem nas planícies desoladas de fogo e serem destruídos aos poucos, ou tentar enfrentar a grande muralha da Fortaleza Negra apenas para serem dizimados por armas infernais das muralhas e por tiros disciplinados da Hellguard lá em cima. É um local onde uma força imensa não vai conseguir passar apenas com força bruta. Você precisaria de algo a mais para invadir essa região. Mesmo um canhão de um ogro não vai nem arranhar essas pedras de obsidiana maciça que fazem a gigantesca fortaleza. Um exército inteiro vai morrer nas muralhas e não vai causar dano nenhum, pelo menos nenhum dano significativo. Por quê? Porque quem as defende são os Hellguard. A Guarda Infernal fez um juramento. Para te entrar na Guarda Infernal, tu tem que jurar que tu vai defender a Fortaleza Negra com a tua vida, seja lá o que a palavra de Undauizá vale de verdade. Mas aqui, eles mesmo tendo traído a sua espécie, mesmo eles não sendo mais anões de verdade, a honra dentro da sua sociedade ainda fala alto. E um anão que foi abandonado aqui por ter feito uma desonra, muitas vezes acaba tentando jurar lealdade a Hellguard. Como assim? Caso um ancestral de Undauizá tenha feito alguma coisa horrível, como falhado no defender um local, como impedido que os escravos fugissem,
toda a família dele vai ser vista como uma falha, uma aberração, um exilado, e a única chance de um exilado sobreviver na cruel e vil sociedade é ele se retirar para o local onde há outros exilados. Então eles vêm até a fortaleza, e aqui eles têm uma opção. Caso eles tenham alguma habilidade, eles vão servir nas forjas demoníacas, ou eles podem servir nas linhas e lutar para defender esse local. Quando eles fazem isso, o nome deles é apagado, a identidade deles some. Você agora é um soldado da Guarda Infernal e nada mais. Uma máscara incandescente de metal é colocada no teu rosto, deformando o teu rosto, e a máscara vai ficar em ti até tu cumprir alguma coisa imensamente honrada ou muito gloriosa. Por exemplo, digamos que a tua unidade quebrou, mas tu não, e tu conseguiu derrotar o inimigo sozinho e segurar a linha sem ninguém. Nesse caso, ele vai ser reconhecido pelo Senhor da Fortaleza Negra, pelo seu esforço, e vai ser feito um ritual para remoção da máscara, e o rosto de quem recebe essas máscaras horríveis vai ficar para sempre deformado. Porém, a Helgard faz isso com honra, e a deformidade no seu rosto eles utilizam como uma forma de redenção por um crime cometido por eles, uma falha que eles cometeram, ou por alguém da sua família. Então, algumas tradições morrem difícil, e eles realmente mantêm essa tradição dos anões. No caso, eles não vão ser pouco equipados, porque essa maldita fortaleza produz equipamentos de altíssima qualidade, corruptos, mas de altíssima qualidade, utilizando magia proibida, utilizando sacrifícios. Eles invocam e escravizam criaturas demoníacas à sua vontade, criando armas e equipamentos que não são nem um pouco naturais, capazes de causar um dano imenso e resistentes mais do que qualquer arma feita pelo melhor artesão humano que você conhece em Altdorf. As armas desses caras são brutais. Eles não sabem utilizar as runas dos anões de verdade, mas as armas demoníacas deles compensam em parte essa fraqueza, além de que a armadura de metal demoníaco é capaz de resistir e defletir coisas do nosso mundo. Então muitas vezes uma flecha, um tiro ou um ataque com força que deveria penetrar a armadura é simplesmente refletido por ela, pelo fato dela ser sobrenatural. Assim como as criaturas demoníacas é difícil de matar com armas convencionais, as armaduras dos Anões do Caos têm um efeito um pouquinho semelhante, além de que elas são enormes, grossas, que é tipo a tua mão inteira, e consegue absorver o dano, porque o anão que está embaixo é muito resistente. Então vai ser difícil tu quebrar essa unidade, e eles são extremamente disciplinados, não são inquebráveis, mas eles vão fazer o possível para lutar ou morrer. E esses caras, os melhores dos melhores da Guarda Infernal, são equipados com uma arma terrível, as chamadas... me fugiu a palavra, perdão. Fireglaves. As Fireglaves são uma espécie de espingarda equipada com um enorme machado, e ela serve, como ela é muito pesada, como uma espécie de alabarda improvisada. Então, à distância, eles atiram, e o tiro é de repetição, é um tiro após o outro, e quando acaba a munição, eles utilizam as suas armas como um gigantesco machado, como uma arma longa, capaz de derrubar um cavalo ou uma criatura grande com muita facilidade. E felizmente, as Fireglaves só ficam na mão das mais veteranas unidades da Helgard, e os novatos não vão possuir isso aí. Apenas os melhores
melhores e mais disciplinados que vão ter na mão essas terríveis armas de destruição. E quem é que faz isso aí, já que afinal ninguém gosta do pessoal que tá aqui? Eles produzem o próprio equipamento e as próprias armas. Embaixo da fortaleza existe uma imensa região de catacumbas, uma região de túneis subterrâneos onde ficam os Demon Slayers. Demon Smiths. É tarde, tá de noite, eu tô cansado. Os Demon Smiths, eles são ferreiros demoníacos, utilizando sacrifícios e rituais muito cruéis e vilanescos que corrompem a alma de quem usa. Eles fazem armas e armaduras caóticas, e essas armas muitas vezes conseguem quebrar um pouquinho as regras da nossa realidade. Com isso, permitem aos Anões do Caos algumas das melhores e mais potentes armas que o mundo já viu, capazes de destruir um guerreiro blindado com armadura de placas com um único golpe. Então muito cuidado ao enfrentar a humanidade deles, porque eles são realmente guerreiros formidáveis, além de que essa Helgard treina para combate e é muito disciplinado em lutar em formação. Na verdade, eu acho que eu nunca vi uma formação deles quebrar na lore do Warhammer Fantasy. Talvez no jogo a gente vê eles quebrar de vez em quando, mas eles têm uma moral absurda e é mais fácil tu matar todos do que tu quebrar a unidade. E como eles funcionam, acho melhor dar um exemplo. Houve uma invasão uma vez na Fortaleza Negra. Por baixo desses túneis subterrâneos, o que aconteceu? Um xamã dos Goblins da Noite cheirou uns cogumelos a mais. Até o nome do xamã era o cheirador de cogumelo. O Fungasnacha. Ele cheirou uns cogumelinhos. E aí ele decidiu que ele teve uma visão de Gork Mork de invadir por baixo as terras dos Anões do Caos, e eles acharam uma rota subterrânea, porque ele teve uma visão ali de como chegar, e eles atravessaram e invadiram junto com um grupo de orcs selvagens e vários goblins da noite. Eles atravessaram por uma passagem secreta e chegaram no território embaixo da Fortaleza Negra dos Anões do Caos, ultrapassando as suas muralhas por baixo da terra. Então agora, dentro das catacumbas inferiores da fortaleza, eles começaram a causar devastação onde conseguiam, e o xamã dos Goblins começou a utilizar muita magia por causa do frenesi de combate, e ele invocou um rogue idol, fazendo pedras se transformar em uma coisa viva, uma representação dos deuses que ele conseguia enxergar e que falavam com ele, e aquela representação de Gork Mork agora liderava o ataque dos Pele Verde por baixo das regiões dos Anões do Caos. E quando eles chegaram no imenso salão, por quê? Porque os anões tentam compensar alguma coisa e fazem salões imensos embaixo da terra, gigantescos, com colunas enormes. Pra quê? Não sei, longe de mim dizer que eles estão querendo compensar alguma coisa, mas aqui eles têm essa região imensa onde o Rogue Idol podia ficar em pé e as hordas do Pele Verde começaram a se espalhar por aquele gigantesco corredor. E do outro lado, uma linha da Helgard equipada com Fireglaves estava esperando por eles. Quando eles viram aquilo, o xamã gritou e ele deu de alimento para sua aranha de estimação um fungo especial cheio de magia da WoG, e aquela aranha cresceu e ficou grande o suficiente para ele subir nela. E agora, liderando seus Goblins, eles avançaram em direção à linha da Helgard, a guarda infernal parada, esperando, e conforme os Pele Verde vinham gritando em toda direção, correndo contra elas, eles baixaram as suas armas, apontaram e começaram a disparar.
2 tiros quebraram totalmente o ímpeto do ataque dos Pele Verde, e no momento que os 2 tiros pararam, uma onda de Bull Centaurs, uma espécie mutante dos Anões do Caos, avançou sobre a linha quebrada dos Pele Verde, fazendo com que eles se retirassem. Porém, o Rogue Idol ainda estava ali e a criatura bateu com as pedras, derrubando alguns Bull Centaur, e os Bull Centaur começaram a se retirar de volta para a linha da Helgard, abrindo fileiras para eles passarem. Eles passaram coordenadamente, e conforme os Pele Verde reatomaram um ataque, porque primeiro, depois do choque, eles voltaram a avançar novamente. 2 tiros. Os 2 tiros mataram vários dos Pele Verde, só que agora os orcs selvagens estavam avançando. E se tu acha que atirar vai parar um orc selvagem, boa sorte com isso. Eles avançaram diretamente para a linha da Helgard, e agora, utilizando suas Fireglaves como imensos machados, eles começaram a bater e lutar, fazendo uma linha atrás da outra, protegendo e impedindo que o choque dos Pele Verde quebrasse a linha. Foi uma guerra de atrito, mas os Pele Verde estavam morrendo em alto número. Quando o Rogue Idol se aproximou, novamente eles começaram a dar uma recuadinha, e ele bateu ali e jogou uma pedra enorme, matando alguns Anões do Caos. A linha de trás mirou as suas Fireglaves no Rogue Idol e começou a atirar. Conforme alguém da linha de frente caía, outro tomava o seu lugar, e eles foram tranquilamente mantendo a luta sob controle, utilizando o espaço entre as linhas defensivas dos Anões do Caos para tentar sempre manter uma boa distância do Rogue Idol e atirar de novo e de novo e de novo, e apresentar para o monstro apenas uma linha de alabardas. Sempre que ele se aproximava, golpes eram acertados nas suas pernas, e a criatura esmagava um Anão do Caos ali, jogava outro contra a parede, quebrando todos os ossos, mas com tiro pós tiro das Fireglaves, eventualmente a criatura quebrou e caiu em imensos pedaços. Quando a criatura quebrou, os Pele Verde desesperaram, e os Bull Centaur começaram a encurralar eles e cercar os Pele Verde dentro do túnel, e não conseguiram mais fugir. Os remanescentes foram escravizados, incluindo o seu líder, e agora eles vão servir as forjas demoníacas, minerando recursos, carregando coisa para os Anões do Caos, ou sendo feito de sacrifícios para os seus rituais profanos. E o líder dessa legião, porque os soldados aqui da Helgard são chamados da Legião de Asgore, e a Legião de Asgore é liderada por Drazoath. O Drazoath, o Eshen. O que quer dizer Eshen? Quer dizer o acinzentado. Por quê? Porque essa região é sempre coberta de cinzas e folhagem, e o Drazoath é o senhor da Helgard aqui. Ele é o líder da Fortaleza Negra, e ele comanda tudo com um punho de ferro. Ele controla tudo que acontece aqui e ao redor. Se tu prestar atenção, tu pode ver de vez em quando ele liderando uma patrulha da Helgard em busca de novos escravos, num ataque contra as tribos de Pele Verde que vivem próximo ali das montanhas de Morn, ou em cima das montanhas de Morn. Não só as tribos de Pele Verde são vítimas desses ataques, os ogros também já foram vítimas desses ataques, até mesmo forças leais ao caos que ficam ao norte, os bárbaros já foram presos, e prisioneiros humanos, Pele Verde, ogros e gigantes estão aqui servindo aos Anões do Caos e a sua ganância que não tem fim. O Drazoath, na verdade, não tá aqui por vontade própria, ele foi mandado para cá como um exilado. Ele é um mago dos Anões do Caos, os famosos
profetas bruxos, esses Sorcerer Prophets, eles têm a capacidade de utilizar o vento da magia de Hashut, que é uma mistura do vento da magia do fogo, com muita dor, sofrimento e devastação. Então eles utilizam uma magia brutalmente mortal que causa dano e dor ao seu inimigo, e utilizando isso aí, ele é muito poderoso demais. No momento que ele começou a crescer na carreira, o conselho dos profetas bruxos decidiu que era melhor mandar ele para longe, e ele foi exilado porque ele estava planejando tomar o controle de todos os Anões do Caos. E meu amigo, o jogo para tentar chegar como líder dos Anões do Caos é um dos jogos mais sujos que tu pode ver. É um traindo o outro, é todo mundo se odiando, é o pessoal falando mal pelas costas, e ele foi descoberto e expulso. Agora ele lidera aqui. Ele veio pra cá como um ninguém, porém ele conseguiu ir subindo, até chegar no topo, literalmente, porque no topo da Fortaleza Negra, no meio da região mais defendida e blindada da fortaleza, existe um templo de Hashut, e lá ele é o líder, ele guarda isso aí, e ele consegue, teoricamente, entrar em contato com o deus Hashut, que é o deus patrono dos Anões do Caos, e um dia ele ainda vai se vingar. Ele tem total certeza que é o local dele de direito liderar os Anões do Caos, mas enquanto aquele maldito Ostrogoth está liderando os Anões do Caos, ele não vai conseguir. O Ostrogoth é muito poderoso, ele precisa que o Ostrogoth morra, então ele tá só esperando o seu rival virar pedra para assumir o seu lugar. Infelizmente para ele, o Ostrogoth é um dos Anões do Caos que mais viveu até hoje. Ele tem alguns séculos no seu cinto e esse cara não morre. Ele tá virando pedra? Tá, mas não rápido o suficiente se tu escutar o Drazoaf, e ele tá esperando esse desgraçado morrer para tomar o controle dos outros profetas, porque ele é mais poderoso que os outros, não que o Ostrogoth, mas que os outros com certeza. E para isso, ele está preparado, ele vem com uma montaria, ele conseguiu dominar uma das bestas de fogo e metal que vivem ali nas planícies ao redor da fortaleza, uma criatura de fogo chamada Beeltaurus. Esses monstros que têm asas e conseguem voar são uma representação mortal, né? Eles são imortais, eles são uma criatura do outro lado, então tu não consegue matar eles efetivamente, mas eles são uma representação em miniatura de Hashut, e ele conseguiu dominar utilizando magia, crueldade e fazendo a criatura sucumbir à sua vontade. O monstro é chamado Cinderbreath. Cinderbreath seria bafo de cinza. Então o nome pode não parecer lá grandes coisa, mas o bafo de cinza, sendo um Beeltaurus, a pele dele e o sangue é de fogo e magma. Quando tu corta essa criatura, o magma escorre. O que tu utilizar para acertar ela vai derreter. Se tu usa uma lança, por exemplo, e tu enfinca a lança na criatura, a tua lança derrete a ponta e agora tem uma vareta. Então não é tão fácil assim matar esse bicho, e com armas convencionais tu não vai conseguir. Tu precisa utilizar alguma espécie de magia, que aí vai ser super efetivo contra essa criatura imaterial. E em cima dela existe o líder desse ponto, que vai te queimar utilizando malditas bolas de fogo de dor, fazendo o chão ficar incandescente embaixo do teu pé. Ele consegue causar dor de jeitos que tu não consegue nem imaginar. Slaanesh gosta, mas no caso esse cara aqui é muito poderoso, e mesmo sem a magia,
ele também sabe se defender, ele é blindado dos pés à cabeça, com as melhores armaduras demoníacas que eles conseguem forjar aqui, e ele vai lutar contra você com armas demoníacas potentes. Então muito cuidado nessa região, e que Sigmar te proteja se por algum motivo tu decidir ir pra cá. E caso você for... Uma dica, caso você está jogando um RPG, os Anões do Caos são extremamente gananciosos, e você pode tentar utilizar a ganância deles contra eles, porque a única coisa que eles odeiam mais do que, no caso, que eles odeiam mais do que os outros povos aqui do mundo é outro Anão do Caos. Então tu consegue talvez trabalhar como infiltrado de um Anão do Caos, se infiltrar, ganhar uns recursozinho extra e talvez um dia fugir, vazar, escafeder-se dessa região e nunca mais ficar aqui. Então caso você seja capturado, tente barganhar fazendo alguma coisa pro Anão do Caos. Às vezes eles vão achar que estão te usando, e aí tu pode usar eles contra, né? Então, se você for pra lá, tenha pelo menos alguém na sua equipe com a habilidade de charme pra encantar esses caras, porque se tu não fizer um esquema com elas, você vai terminar ou numa mina ou numa forja. E quando eu digo na forja, eu não digo trabalhando nela, eu digo como carvão. Então boa sorte se você realmente quiser passar por aí, mas sério, convida uma família de ogros para jantar. Apenas, tenha bastante comida, senão o jantar será você. Vai pelo norte, atravessa as montanhas de Morn, vai ser mais fácil do que atravessar pelo reino infernal dos Anões do Caos. Tudo de bom, espero que tenham aprendido alguma coisa do velho mundo, e eu pensei em fazer o vídeo desse jeito, tipo como se fosse uma narração ali do RPG, porque achei mais interessante do que só falar da lore. Me digam aí o que vocês acharam de explicar a lore do Warhammer Fantasy mais numa pegada RPG, porque eu sei que alguns aqui do canal estão jogando o RPG do Fantasy. Então, pra vocês, forte abraço e espero que tenham um bom jogo.